em Washington. Numa outra sociedade, claro, né? Eles já deixou de ser rural no século XIX. Assim. Foi em 1955. Quer dizer, aqui, enquanto já eram cidades, aqui era tudo rural, né? Justamente. Então, essa cultura urbana, né, que foi feita inicialmente. Aí você tem a Jane Jacobs, né, que fala muito bem sobre isso, né? A qualidade da calçada, dessa relação humana ali e tal, que é muito importante. Então, isso vem para o Brasil de forma, aí citando até Brasília, né, que é o modernismo sendo implantado, e Brasília, assim, se você for ver, o plano piloto é maravilhoso, também é a cidade sustentável, mas só o plano piloto, o restante já cai numa normalidade aí. Degringolou. Né? Então já perdeu, por quê? É uma questão meio de escala, essa Carla, porque você pensar assim, pô, vou fazer uma cidade sustentável é uma coisa, um condomínio sustentável é outro. Sim. Porque você tem uma escala, são poucas pessoas, você consegue resolver. Agora, uma cidade como Goiânia hoje, então você tem a parte construída, vamos lembrar que o centro está largado, não podemos deixar de falar isso aqui hoje, né? Sim. Eu já estou com um projeto há 3, 4 anos do centro, fizemos no nosso próprio escritório, né? Levamos sempre o prefeito, os deputados, e nunca sai do lugar. Mas um centro, a cidade sustentável, Selamar, começa pelo centro. O centro da cidade, que é o coração da cidade, que é o símbolo dela, né? Ele tem que estar resguardado, tem que ter investimento, ele tem que ele tem que ser um exemplo para a cidade. Então, Goiânia, enquanto ela não cuidar do centro, né? Eu sempre falo isso, você pega uma foto assim, do setor Jardim Goiás, Marista, Oeste, e pega um setor dos bairros de Porto Alegre, de Fortaleza, Cuiabá, é a mesma coisa. Agora, o centro de Goiânia, lógico, como o centro de Belo Horizonte, Porto Alegre, é o único no mundo. No mundo. Então, se você não cuida do seu próprio centro ali, que é o símbolo da cidade, né? Não adianta você pôr sustentável um bairro ou outro tal, vai ficar aquela coisa pensada. Então, começa pelo centro. E uma coisa que eu sempre falo, uma vez até um prefeito veio falar comigo, né, dizendo assim, Solomar, parece que as pessoas aqui não cuidam das suas casas, da sua calçada, né? E eu, na época até eu falei, tá, prefeito, eles precisam de uma referência. Sim. E assim, a referência, porque era uma cidade pequena, né, população, né, uma cidade pobre e tal, né, se as pessoas não tiverem uma referência, elas não vão conseguir replicar isso. E aí eu vou dar 2 exemplos. A própria prefeitura dessa cidade e a calçada era muito ruim. Que era a casa dele, né, vamos dizer assim. É a então, casa assim, da cidade. A casa da cidade. Casa da cidade. Então, quer dizer, o morador olha lá e diz assim, não, mas se a calçada da prefeitura tá assim, então a minha tá excelente. Né? Então, essas referências, então, eu acho que por isso que é importante esses projetos pioneiros, né? Correto. De começar, às vezes as pessoas querem arrumar toda a cidade de uma vez, não, vamos pegar um modelo, né? E aí você também tem participado muito nisso na revitalização do centro de Goiânia, né? Como é que a gente pode tornar, ou já temos um bom caminho andado no centro histórico de Goiânia e é uma área sustentável, né? Como é que está nessa questão aí de sustentabilidade? E fora que a gente tem, né, um conjunto arquitetônico no centro de Goiânia de relevância mundial, né? Mundial. É o conjunto arquitetônico do Brasil maior, né? Comparado em algumas cidades pelo mundo afora, né? Mas assim, é interessante que não tem... E descaracterizado, né? Descaracterizado, mas assim, se você fizer um trabalho como já foi feito, Cara Limpa, né, na Goiás ali, é questão de... Gente, é tudo questão de realmente, assim, você ter uma gestão continuada, né? Que independente de quem esteja no cargo, ela continua, né? Sim. Então, se o centro tivesse isso aí realmente, e tem um projeto para isso, né? Ele acho que daria para as pessoas uma outra visão. Eu sempre lembro quando o União Bernais foi prefeito, né? E tinha um arquiteto com ele, né? O Ailton Leles, lembrei o nome dele. Tanto que ele fez assim, ele fez um trabalho interessante em Goiânia, que foi as flores, os jardins floridos, as rotatórias, as praças, os canteiros. Colocou flores. Então trabalhou com paisagismo. Então Goiânia ficou famosa no Brasil todo. A cidade florida e tal. Tanto que depois que o União saiu daqui, né, o Ailton Leles foi trabalhar em Brasília. Ele fez com Brasília igualzinho, fez em Goiânia, e depois ele foi para Palmas. Quer dizer, é um detalhe de paisagismo que a pessoa sente que é dela. Sim. Né? Você vê que Curitiba tem isso, Curitiba sempre partiu para isso, né? É que você falou, o Curitiba, você vê o cuidado com os parques, com os jardins, tudo, a pessoa, bom, vou cuidar da minha casa também. Vou cuidar da minha casa, justamente. É o grande exemplo, é o né? grande exemplo. Porque a rigor, né, Renato, Sim. A cidade é a área de lazer das pessoas. Sim. Entendeu? Quem tem dinheiro, mora de repente num grande condomínio, tem a sua quadra poliesportiva, sua piscina, essas questões todas, ele tem a sua área de lazer. Pode viajar muito. Pode viajar. E a população, né, de uma forma geral,
mora por exemplo, setor Bueno, né? Eu acho que o setor Bueno é um setor muito interessante aqui em Goiânia. Mas se você quiser fazer uma prática de esporte, né? Se quiser jogar futebol, basquete, vôlei, né? Ou você vai para áreas privadas, porque você não tem que pagar. E não tem nem nos parques, nem né? nos Ali próximos não tem uma estrutura. Então, né? aí sempre uma coisa que nós temos, às vezes, os equipamentos. Sim. E não ensinamos a população também a usar, né? A Carla sempre tem uma palavra para isso que eu me esqueci agora, de absorver aquilo, né? Como é que é? Se apropriar. Se apropriar desse parque. Sim. Né? Ir lá e usar e fazer parte da cultura. Quer dizer, o que eu vou fazer sábado de tarde? Em vez de... Nada contra quem gosta de boteco também, às vezes gosta de tomar uma cervejinha, né? Claro. Mas vamos pro parque lá, vamos encontrar... Né? Vamos encontrar a Carla, vamos encontrar o Renato, vamos encontrar a Raíra, né? Vamos encontrar os amigos, vamos jogar a gente já tá numa certa idade, acho que tem que jogar um esportezinho mais leve, uma petequinha, alguma coisa. Truco. Né? Um truco. Peteca é muito pesado. Mas esses espaços públicos, né, Renato, são importantes. Não, isso é importante. Eu acho que, na verdade, assim, a cultura de Goiânia é que você tendo uma pista de caminhada arrumadinha, né? A mata limpinha ali e tal, você dando um cuidado no parque, né? Porque Goiânia me empresta hoje, não sei se é 38 parques, alguma coisa assim, né? Já é o suficiente. Aí tem um equipamento de ginástica e tal, mas realmente poderia partir para algo mais assim, né? Você vê, algumas praças tem, né? Ali na Praça do Sol tem um espaço ali pro cachorro, né? Tem um espaçozinho, um pet place, né? Pet place. Então, assim... tem os parquinhos também, então busca alguma coisa assim. É meio tímido, né? Se pegar assim, a arrecadação de Goiânia é X, né? Você deveria ter um envolvimento maior com a cultura, com o lazer, com a melhoria da qualidade da cidade. Faz parte da sustentabilidade, né? Lógico, isso é fundamental. A gente junta, né? E quando a gente vê que aquilo é importante, a gente cuida. Então, por que ela faz parte? Porque os parques de Goiânia, devido à nossa temperatura, né? Sim. A grande parte do ano é mais quente do que frio. E a questão também da própria falta de chuva por um certo tempo. Então você busca esses espaços verdes, falta água, acho que tem uns lagos, mas deveria ter mais fonte em Goiânia. Sim. Fonte é algo assim só de ver, né? E também eu penso o seguinte, que poderia ter um investimento maior também nas praças, serem praças com mais equipamento. O parque é uma coisa mais assim, natural. Eu corro lá no areião, né? Dentro do areião, lá dentro, não na pista. Então, assim... É razoavelmente cuidado, até porque não pode ter muita coisa. Mas, assim, a gente consegue sentir uma qualidade no espaço, né? E que poucos parques têm. E né? Existem estudos aí, só para mostrar o link, né, do urbanismo com a questão social e até da saúde e da educação, né? Existem estudos que cidades que investiram, por exemplo... em bons parques, com áreas de lazer, né, com os equipamentos de ginástica, equipamentos de lazer, e colocaram lá professores, às vezes os professores junto com estagiários de educação física, né, melhorando a qualidade de vida da pessoa para a prática do exercício, melhorou, né, diminuiu o gasto na saúde. É claro, isso aí. Investiu na qualidade de vida, né? Sim. Diminui o gasto com saúde. Isso é fundamental. E a sua sensação de prazer, né? A gente sabe que viver numa cidade, né, mais densa como Goiânia, tem a questão do estresse e tal, né? Isso está ligado. Mas se você tem essas áreas de lazer, você também diminui, né? Então você também está investindo no planejamento, está investindo em saúde. Até fazer um link agora, né? No projeto do Centro de Goiânia, eu conheci a ciência que chama neuroarquitetura, né? Que é interessante, tem vários especialistas hoje no mundo todo e tal. E eu até lancei no nosso projeto do centro. E o que se baseia basicamente? Para você se sentir bem num espaço, né? Vou lembrar sempre que Barcelona é considerada uma das melhores cidades do mundo quando você anda ali. Por quê? A largura da rua é a altura do prédio. Então, a escala é perfeita. Você pegar para Brasília, que você tem as ruas muito largas, né? E os prédios baixos, você sente assim, a escala é o carro, a escala não é o ser humano. Aí você chegar no centrinho de São Paulo, né, cidade mais antiga, Porto Alegre, mesmo Curitiba, Rio de Janeiro, você tem uns prédios altos e a rua é estreitinha. São as ruas antigas, né? Sim. Então você não sente tão bem também. Agora, então essa escala da largura da rua, com a altura do prédio de Barcelona, ela é fator fundamental na qualidade, né? Como também aqueles centros de quadra, né? Você entrou na quadra, lá dentro tem um centro livre, que inclusive o Atílio projetou para Goiânia, mas acabou não sendo feito. Sobrou alguns, que é o Beco da Codorna,
a Praça de Ximenes e tal. Mas assim, a ideia inicial é que tivesse centros de quadra, mas na época a gestão de engenharia achou que não deveria ter esse espaço livre, tinha que ser tudo lote.